noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus se faça presente aqui nesta noite, iluminando os nossos corações, fortalecendo os nossos propósitos, trazendo para nós todos, interessados que somos no seu Evangelho, a luz, a esperança, o otimismo, a mansuetude, a prática do perdão, da compreensão, para que nós sejamos verdadeiramente felizes, já aqui, agora, na presente oportunidade bendita desta encarnação que nos aproxima do Senhor através do seu Evangelho e das luzes da doutrina espírita. Gratidão por nos convidar mais uma vez. Estamos aqui com muita alegria, esse clima gostoso, não é? Choveu bastante, aliviou aquele calorzão que nós estávamos sentindo, né? E tudo bem na hora certa. Nós vamos falar um pouquinho hoje do item 19 deste livro, Opinião Espírita, que fala a respeito do espírito do espiritismo. Qual é a essência da doutrina espírita? O que é que ela quer nos ensinar? Que caminho que ela quer nos mostrar? De que forma ela nos orienta para nos conduzirmos nas experiências que nos são próprias na presente oportunidade, como eu disse, dessa bendita encarnação, que segundo dizem os Espíritos, é a nossa mais importante. Sempre que estamos vivenciando, é a encarnação mais importante que nós temos, porque trazemos já um histórico bastante grande de aprendizados e sabedorias e também de necessidades a serem conduzidas de uma forma diferente e reeducarmos o nosso espírito, né? Emmanuel vai buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, né? No item 3, a frase em que ele se baseia para fazer o seu comentário. E no item 3, nós vamos ler apenas a primeira frase, que já vai começar a nos mostrar qual é o espírito do Espiritismo. Qual é a essência dessa doutrina bendita nas nossas vidas? Ele diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, a doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo na sua simplicidade, trazida pelo Mestre quando esteve no meio de nós, tem também a orientação dos espíritos luminares, do Espírito de Verdade, que é o próprio Mestre, que vem ampliar aqueles conhecimentos, aqueles ensinamentos, aquelas virtudes que Jesus praticou para nós todos e nos mostrar outras energias, outros caminhos, outros ensinamentos que nós não entendíamos naquela época. E que hoje, como disse, nessa presente encarnação, a mais importante nossa, nós já temos condições de nos orientar de uma forma melhor. Então, quando ele nos fala, né, que resume-se na caridade e na humildade, nós já começamos a formular dentro do nosso pensamento qual é o espírito do Espiritismo. Ou seja, como o lema que Kardec nos fala, fora da caridade não há salvação, né? E que salvação é essa? Nós vamos nos salvar de que forma? A salvação que Jesus nos mostrou, veio nos trazer, e que a doutrina nos traz de uma forma muito clara, é a paz de consciência. É sabermos que eu estou fazendo tudo o que eu posso com aquilo que eu tenho. Fazendo bem as virtudes que já estão encarceradas dentro do meu espírito, e procurando me esforçar para ganhar novas virtudes naqueles campos que eu ainda não atuo, digamos assim, com muita felicidade. Não é? Então o espírito do Espiritismo se baseia na caridade, de uma forma muito simples. E a doutrina, ela é tão bela, tão bonita, tão esclarecedora, que ela nos fala a forma de nós nos conduzirmos. Não só nos mostra o que fazer, mas como fazer, onde fazer, em que momento agir, em que momento não agir. Porque muitas vezes nós vamos agir inadvertidamente e cometer às vezes um equívoco,
Até nisso ela nos orienta. E ele diz assim, num primeiro momento, não nos satisfaça atender simplesmente aos nossos deveres, porém, que abracemos espontaneamente a obrigação de cumpri-los com êxito. Então, os nossos deveres são aquilo que nós já entendemos na liberdade da consciência individual de cada um de nós, que já podemos realizar. Atividades, atitudes, ações, pensamentos, que são muito importantes também, né? Que a gente já consiga fazer tendo aquilo como um dever, como algo natural. Mas que eu não faça as minhas atividades diárias, cotidianas, de uma forma mecânica, de uma forma sem ter prazer de fazer aquilo. Como ele nos fala aqui, que nós busquemos fazer as nossas atividades cotidianas, os nossos deveres, de uma forma exitosa, que a gente busque, além de fazer, que a gente faça com amor, que a gente faça com dedicação, que a gente faça com prazer, para que necessariamente nós obtenhamos daquela atitude nossa o prazer de fazer, que é a nossa felicidade. Porque quando fazemos algo mecanicamente, simplesmente por fazer, nós não satisfazemos a nossa alma. Às vezes fazemos um ato de uma doação material, entregamos e viramos as costas. Será que estamos fazendo com êxito? Diferente seria se estivéssemos presentes, entregando aquela ajuda de uma forma simples, que como nos fala no Evangelho, que não faça corar aquele que recebe, que não se sinta humilhado, e que eu vá e faça essa atividade caridosa, né, com amor, com carinho, olhando nos olhos daquele que recebe, tendo a satisfação de poder ajudar e agradecendo a Deus aquele momento em que você está participando de uma sinfonia divina de bendição, né, de bênçãos que a gente às vezes não sabe reconhecer. Então é fazer com carinho, é dar um bom dia, não aquele bom dia, mas é dar um bom dia olhando nos olhos das pessoas e desejando mentalmente que aquela pessoa realmente tenha um bom dia. Porque dizer bom dia, boa tarde, boa noite, como dizia meu pai, né, é obrigação da gente. Mas será que não há uma forma mais gostosa de desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite às pessoas? Não há? Quando a pessoa faz o aniversário, desejar os parabéns de uma forma amorosa, calorosa, próxima, e não simplesmente parabéns para você. Colocar o nosso otimismo, as nossas energias naquilo que nós já entendemos sermos capazes de fazer com êxito, com bom resultado, com qualidade. Quando nós falamos qualidade, nos lembramos aqui que André Luiz nos fala na sua obra, em especial no nosso lar, do bônus hora, que é o pagamento que existe no mundo material, pagamento entre aspas, né? O soldo ou aquilo que a gente recebe, ou o salário, né? Do bônus horas no mundo espiritual. E quando você vai desenvolvendo atividades, trabalhando, você vai acumulando bônus horas. Esses bônus horas serão os seus créditos para as suas petições e necessidades. Porém, há um acréscimo de valor no bônus horas quando você faz com amor. Ele tem mais valor, ele tem mais volume, se enxerga melhor e você se expressa melhor também, né? Diz ele aqui, não descreia das tuas forças interiores. Ora, nós que buscamos ser discípulos do Mestre de longa data, porque o Evangelho não é novidade para nenhum de nós, certamente. Tá? Nós, por ser das nossas peregrinações, já estamos ouvindo falar do Evangelho faz muito tempo. Né? Basta citar Moisés, 3.000 anos antes de Cristo, já falava do Evangelho. Né? Será que nós não estávamos misturados naquele povo lá e viemos caminhando, né, nas nossas peregrinações?
Então, quando ele nos fala para a gente não descrer das nossas forças interiores, nós temos a menção de Jesus que nos diz claramente que nós somos deuses, que poderíamos fazer o que ele fez ou faz e muito mais. Ora, se o Senhor, que veio até nós, mostrar as suas forças interiores na humildade, no trabalho, na dedicação e em todas as virtudes que ele veio nos ensinar, não descria das suas forças interiores, por que nós não vamos acreditar nas nossas? Basta nós observarmos e olharmos para trás na nossa presente existência, quantos caminhos e obstáculos nós já não ultrapassamos. Quantas vezes nós não olhamos para trás e dissemos assim, de onde veio tanta força? De onde eu tirei tanta capacidade? Como é que eu consegui passar por aquele período? Como é que eu consegui vencer aquela dificuldade? E nós, muitas vezes, ainda não acreditamos nas nossas forças interiores. Lembrando desnecessariamente, porém, oportuno, que somos filhos de Deus. Falamos, às vezes, damos o exemplo do passe, quando nós vamos trabalhar na atividade do passe, será que nós acreditamos que estamos sendo bons condutores das energias que a espiritualidade está transmitindo? Será que eu acredito que eu verdadeiramente posso auxiliar alguém através de uma oração pensada, sentida, verdadeiramente desejando que aquele companheiro ao qual dirijo a minha petição, a minha rogação ou o desejo de que ele melhore, realmente eu tenha aquela capacidade? Nós temos imensas forças interiores. Descrer delas, eu diria até, de certa forma, digamos assim, desprezar a confiança que Deus tem em nós. Porque se estamos aqui, já é o primeiro passo de confiar em nós para as nossas redenções necessárias. Temos todos nós, indiscutivelmente, pequenas missões que Ele nos dá. Chegamos a esta casa, a primeira coisa que vimos foi o novo salão. Quando viemos aqui da última vez, não tínhamos nada, a não ser o desejo de fazer, os sonhos de realizar. A realidade está se tornando. Força interior na união de todos com o objetivo. Jesus, quando veio até nós, veio nos mostrar da sua força interior e dizia aos seus discípulos que eles não curavam porque eram homens de pouca fé. E nós? A quantas anda a nossa capacidade de acreditarmos em nós mesmos e que quando acreditamos em nós, para a prática do bem ou para a mudança necessária, as nossas forças interiores se unem com as forças divinas e caminhamos e vamos vencendo, né? Não te sinta incapaz, porque tanto estás habilitado a fazer o mal quanto o bem. Lembrando que a chama da vela tanto pode estar aquecendo e iluminando, quanto incendiando e destruindo. Será que nós já nos sentimos incapazes algumas vezes na nossa presente experiência material? Muitas, né? Tem muita coisa que não está sob o nosso controle. E nós queremos controlar. E quando nós queremos controlar aquilo que não é do nosso controle, pode vir a ser a falsa sensação de incapacidade, de frustração. Mas a doutrina nos orienta, nos ensina que quando não está ao nosso alcance, está ao alcance de quem? Do Pai Celestial. Entreguemos a Ele aquilo que a gente não tem uma ação efetiva a fazer, ou que fizemos todo o nosso esforço e não conseguimos resolver da forma como nós desejávamos, ao entregarmos ao Pai. Mas Ele nos fala aqui que nós temos a capacidade de fazer tanto o bem quanto o mal. O tempo e o esforço é o mesmo, porém, o resultado e as consequências totalmente diferentes. Não é? Que nós podemos ser a luz da vela, que, como ele nos fala, que aquece e ilumina quando nos transitamos nas circunstâncias que a vida nos apresenta. Com base no Evangelho de Jesus e nas luzes da doutrina espírita,
fazendo o nosso melhor, eu sou a luz que ilumina e que aquece. Mas quando eu saio das leis divinas e vou esbarrando para os caminhos das portas largas, eu já não sou mais aquela chama que ilumina e que aquece. Eu estou sendo a luz que incendeia e que destrói. Eu incendeio e destruo, em especial, os caminhos que eu vou trilhar. Porque se eu faço mal, o que é que eu estou plantando? Aquilo que eu vou necessariamente colher. Prejudico aqueles que estão à minha volta, muitas vezes assumindo consequências e prejuízos que terei que prestar contas lá na frente, porque deixei de fazer o bem que estava ao meu alcance fazer. E me tornei alguém rebelde, ao invés de usar a luz divina que está dentro de nós para aquecer e iluminar, eu uso para incendiar e destruir. Cabe a nós tomarmos a decisão de fazermos o bem ou o mal. Se estamos aqui dentro da casa espírita, buscando nas suas luzes e no Evangelho de Jesus, orientação é porque queremos fazer o bem. E deixar de fazer o mal que ainda está dentro de nós. Lutando contra essas tendências do homem velho que veio aqui para se renovar. Nós não viemos aqui passear. Podemos passear? Podemos. Né? Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá o homem no mundo. Podemos vivenciar todas as experiências materiais, não há problema nenhum, com equilíbrio. Porque aqui estamos. Né? Diz ele também, né? Sobre a ênfase das palavras cativantes, avança além dos lugares comuns em torno da beneficência, praticando com a precisa fidelidade a ti mesmo. A prática da beneficência. Na leitura inicial, foi-nos falado acerca da caridade, dos caminhos que muitas vezes têm espinhos. Espinhos esses que são para nós testes da nossa fidelidade àquilo que nós acreditamos. Espinhos esses que vão nos mostrar qual é o caminho que eu vou trilhar ou não. Se alguém vê um lugar pedregoso, cheio de pedras pontiagudas, você vai atravessá-lo descalço, sabendo que vai machucar e ferir seus pés? Ou você vai calçar colocar um calçado adequado para ali caminhar e não se machucar? Então, quando ele nos fala na prática da beneficência, ele nos diz assim, sobre a ênfase das palavras cativantes, ou seja, sobre o impulso e a motivação das palavras cativantes, pratica a beneficência. E quais são as palavras cativantes que nós melhor conhecemos, que mais nos incentivam? O Evangelho do Cristo. As luzes da doutrina espírita, que nos falam, como na mensagem lida no início da nossa atividade, aqui, a respeito da benevolência, da caridade, da forma de nos conduzirmos no bem, de fazermos tudo aquilo que a nossa consciência possa ficar em paz e não nos incomodar. Porque conhecimento, todos aqui nós já temos para nos esforçarmos na prática do bem. E deixarmos de lado, no esforço que é próprio de cada um, dentro da capacidade espiritual, moral e intelectual de cada um, de nos livrarmos daqueles pesos que não nos deixam caminhar, que são frutos do orgulho e do egoísmo, que são antagonismo daquilo que a doutrina espírita nos orienta e que é o espírito dessa doutrina, né? Diz ele aqui também, as leis do Criador, imutáveis desde o passado sem início até o futuro sem fim, prescrevem um clima de auxílio mútuo por ambiente ideal das almas em qualquer lugar do universo. Auxílio mútuo. Este é o ambiente ideal para que nós nos coloquemos em boas condições em qualquer lugar que nós estivermos. As leis divinas que Jesus veio nos ensinar, em especial a prática do amor fraternal, indistintamente, elas dizem de uma forma muito clara do auxílio mútuo. Quando ele nos diz, fazei ao próximo aquilo que gostaria de receber. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. É o auxílio mútuo. Onde eu posso auxiliar, que eu faça, que eu não deixe de fazer. Que eu não deixe de compartilhar conhecimentos
que eu já tenho para aquele que ainda não tem. Que eu faça tudo aquilo que me auxiliaram na minha jornada eterna até esse momento, que me incentivaram, que me instruíram, que me motivaram, que me carregaram no colo, que eu faça ao meu próximo no sentido do auxílio mútuo, de forma que nós sejamos propagadores da luz, da orientação, da boa palavra, da boa ação e, em especial, do bom exemplo. Porque falar é bonito, não é? Mas nós precisamos chancelar as nossas palavras com as nossas ações, com as nossas atitudes. Já dizia São Francisco de Assis, né? Vai e pregue o Evangelho. Se precisar, converse. Eu já estava dizendo, vai e dê o exemplo. Se precisar, fale, oriente, mostre os caminhos. Não é? Então, a todos os instantes da nossa existência, aparecerão para nós, se estivermos dispostos a assim enxergar, oportunidades de nos auxiliarmos mutuamente. Não importa se o auxílio é material ou se o auxílio é na prática da caridade moral. Não importa. Importa que nós estejamos despertos para que este clima de auxílio mútuo se instale em nós e ele fique dentro de nós como uma posição definitiva do nosso ser, da nossa forma de agir. Porque auxiliar sempre será necessário, benéfico e a oportunidade virá. Diz ele aqui também, quem beneficia recebe o maior quinhão do benefício. Alguém tem dúvida que quando nós conseguirmos, e já conseguimos, né, olhando as nossas experiências, auxiliar alguém, levantar um irmão que estava desalentado, mostrar um caminho novo, instruí-lo de alguma forma diferente, motivá-lo para que mude determinadas condutas, dentro do clima de auxílio mútuo que falamos anteriormente, nós estamos muito mais recebendo do que dando. Todos nós já vivenciamos experiências onde utilizamos as nossas capacidades e as nossas forças interiores porque acreditamos e levantamos um irmão, não importa em que circunstância fosse, nem o tamanho dessa atitude, e vendo aquele companheiro se levantar, se reerguer, criar novas esperanças, voltar a ser otimista, ter atividades, né? Aquilo não traz uma felicidade íntima, indescritível muitas vezes? Que as pessoas às vezes dizem, eu não sei nem como traduzir a felicidade que eu estou sentindo, porque eu não tenho palavras. Porque, como nos dizem os Espíritos, o nosso vocabulário ainda é curto para determinadas coisas, não é? Então, aquele que dá, certamente se beneficia muito mais do que aquele que recebe. E se estamos em condição de dar, que a gente não perca a oportunidade de assim fazer, né? Reconheçamos que muita gente renasce de novo para passar a limpo as consequências dos próprios atos. Se muita gente somos nós, viu? Né? Humanidade terrena. Nós renascemos para quê? Para passar ali coisas que eventualmente não fizemos bem aí no passado. A oportunidade nos é dada. Os caminhos nos são mostrados. Nós que nos interessamos, volto a frisar, pelo Evangelho de Jesus e pela doutrina espírita. Os caminhos são mostrados. Aquele que vem para a doutrina espírita e se baseia no Evangelho de Jesus, como nos diz André Luiz, quem conhece algumas letras do Evangelho já tem condição de auxiliar. Algumas letras, não precisa ser sabido, não. Saber a Bíblia toda, todos os Evangelhos, todas as passagens, não. Porque já desperta dentro de nós e que está no nosso espírito imortal forças que estão latentes e que muitas vezes nós não utilizamos por ociosidade, por desinteresse, por má vontade. Então mudemos a chave para que, como ele nos diz aqui, né, que a gente reconheça que renascemos para fazer melhor na mais importante oportunidade material, que é essa que nós estamos vivendo. É a mais importante.
ela será a melhor de todas, se assim nós desejarmos. Então nós estamos aqui, né, para nos redimir de coisas que fizemos equivocadamente no passado, com amor. Ninguém vem aqui para sofrer. Nós estamos cansados de ouvir isso da espiritualidade, das orientações do Espírito. Ninguém vem para sofrer. Como nos disse ele na mensagem, né? Como é que nós enxergamos o sofrimento? Nós é que vamos ver aquilo que nós vamos classificar de sofrimento ou não. Ou vamos agradecer as oportunidades. Em consonância com isso, ele diz assim, ó: depende de cada um fazer das nuvens de provações, chuvas benfeitoras da vida, ou raios destruidores da morte. Provações. Nós estamos num mundo ditoso? Não, nós estamos num mundo de provas e expiações. Remando e muito para a gente chegar num mundo de regeneração intermediária aí, onde o bem irá prevalecer. Né? Nós estamos remando. A humanidade do bem está remando contra as forças que não querem que isso aconteça. Mas há uma determinação maior divina que isso irá acontecer. Mas eu preciso fazer a minha parte. Bom, muito bem. Mas enquanto isso aqui não é um mundo ainda regenerado, é um mundo de provas e expiações, é natural que estejamos aqui para vivenciar as nossas provinhas. Preferencialmente sem reclamar. Que é o sofrer bem que Emmanuel nos fala, né? Você tem que sofrer bem. O que é sofrer bem? É aceitar aquela circunstância de provação na sua vida como um remédio que você precisa tomar com gosto, com satisfação, entendendo que aquilo vai lhe fazer o bem. Mas não fará o bem para as necessidades materiais que muitas vezes nós enxergamos, fará o bem para a sua alma, porque você se livrará de algo que você está carregando, está pesando o seu espírito, que está manchadinho no seu corpo espiritual, no seu perispírito. Então as provações são testes. E lembrando também que quando aqui viemos, avalizados pelos mentores e benfeitores, muitas provinhas fomos nós que pedimos. Imploramos, me dê essa oportunidade, eu quero voltar, quero me redimir disso, daquilo, vou fazer isso, vou fazer... Cheio de sonhos, de vontade. Aí chega aqui na matéria, mas está difícil, hein? Senhor, eu não pedi isso, não. Pedimos sim. E muitas coisas que pedimos, nós não fomos autorizados a vivenciar nessa, porque nós ainda não tínhamos condições. Divaldo Franco conta uma história, que talvez vocês já conheçam, que ele uma vez psicografando há muito tempo, logo que ele iniciou as atividades de psicografia, um espírito psicografou através dele uma mensagem. E essa mensagem para quem que era? Para ele mesmo, para o espírito mesmo. Ele falou, quero psicografar uma mensagem para mim. Bom, muito bem. Ele psicografou lá e guardou aquele material. Quem assistiu o filme sabe que ele guardou uma série de coisas, depois Joana pediu para ele se desfazer, que aí ele iria começar verdadeiramente a trabalhar. Então, vocês imaginem, né? Bom, muito bem, passado um determinado período, esse espírito reencarnou. E pelas orientações divinas, pelos caminhos que a luz procede para aquele que deseja buscar a luz, né, e se auto-iluminar, esse espírito encarnado foi ter com Divaldo. E aí, sem saber da carta, ele não se lembrava da mensagem. Aí Joana disse para Divaldo, olha Divaldo, você psicografou uma mensagem desse espírito quando ele estava no mundo espiritual, antes dele reencarnar. A mensagem está, e disse onde estava, Divaldo foi lá. Pegou a mensagem, e essa pessoa, já encarnada naturalmente, esse espírito, estava ali confabulando, né, com ele, reclamando de algumas coisas, para variar, como é de nosso feitio muitas vezes, e Divaldo disse para ele, olha, eu tenho uma mensagem para você. E ele se assustou com a mensagem para mim, uma mensagem para você. Olha aqui, era dele antes dele encarnar, dizendo das coisas que ele estava se comprometendo a realizar aqui. Vocês já imaginaram se nós recebêssemos uma cartinha dessa num momento
que nós estamos, digamos assim, brigadinhos com Deus, que nós estamos insatisfeitos, que nós estamos sendo vítimas, né, perseguidos, né, enfim, com todas as dificuldades, a vergonha que nós não iríamos passar. E aquilo mudou a vida daquele espírito na sua conduta, né, porque a mensagem era para ele. Então vejam que a benevolência divina atua sempre, né, e nós não podemos nos esquecer disso. Então essas nuvens de provações, o que é que nós vamos fazer com elas? Que nós classificamos indevidamente de sofrimentos. Porque sofrimento é aquilo que eu não aceito, que eu não entendo, que eu me rebelo. Agora, a doutrina nos orienta no seu espírito de caridade e de orientação luminosa, que os sofrimentos nada mais são do que remedinhos que nós precisamos tomar dessas provações, né? Que mesmo que sejam amargos, eles vão fazer bem. Né? Aqui a maioria deve lembrar do metiolate, quando ele ardia, né? Não ardia? Ah, aquilo era um negócio de arrebentar com a gente, né? Mas não curava? Né? Então, são circunstâncias que nós vamos vivenciando que cabe nos aproveitar da melhor forma possível. O que eu faço nas minhas provações? Como ele diz aqui, né? Nuvens de provações, chuvas benfeitoras da vida, porque eu vou aproveitar, vou me melhorar, né? Vou me fortalecer como espírito, vou ganhar musculatura espiritual, vou voltar lá para o mundo espiritual, né? Quando chegar a minha hora, com o meu perispírito bonito, brilhando, né? Sob os aplausos dos benfeitores amigos, nos abraçando, porque voltamos a casa melhor do que saímos. Ou nós vamos fazer dela, como ele diz aqui, raios destruidores da morte, de morte. Por rebeldia, por não aceitar, por querer uma vida diferente, por ficarmos comparando com os outros, por achar que o outro é melhor do que a gente, que a grama do vizinho é melhor, que o vizinho tem o carro, que o fulano faz assim, 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 e está lá vivendo bem, como se nós fôssemos senhores da vida dos outros. E aí elas se tornam raios destruidores, porque você perde a grande oportunidade de aproveitar o ensinamento que ela nos traz, né? As lágrimas tanto conseguem exprimir orações quanto blasfêmias. Nós estamos vertendo lágrimas, por quê? Quando elas assim caem dos nossos olhos? De alegria ou de descontentamento? De nos acharmos desvalidos da providência divina. Nós não choramos de alegria? Não é um choro gostoso? Muito mais gostoso do que o choro do sofrimento, do descontentamento, do desalento, da rebeldia, daquilo que eu não quero fazer, daquilo que me aconteceu e eu não aceito. E quando eu não aceito, eu não confio na providência divina, eu me revolto, eu me distancio das energias positivas, eu abro brecha para as trevas, para as energias negativas se apossarem da minha conduta, e aí eu vou chorar. Lágrimas de fel. E quando eu retornar para o mundo espiritual e me mostrarem as providências que foram tomadas a meu favor e eu não aproveitei por ociosidade, por desinteresse, pelos interesses das coisas materiais em primeiro lugar, ali eu vou revelar. E no mundo espiritual nós não temos a roupagem física para atrapalhar as nossas grandes capacidades. Se aqui sentimos uma dor, imagina essa dor lá. Que é dor de alma, não é dor de corpo. Não é dor física, é dor da alma. Não é? Então que nós saibamos aproveitar as oportunidades, né? Diz ele aqui também, né? O silêncio na tarefa mais apagada surge sempre muito mais expressivo que o queixume na inutilidade brilhante. Irmão, é fantástico, né? Ele faz cada colocação que é uma coisa primorosa, né? Então, o silêncio na atividade silenciosa é muito mais proveitosa para nós, espíritos em evolução, do que a inutilidade, como ele diz aqui, né? Brilhante. O cara é um inútil brilhante, tá lá, não faz nada, ele tem um monte de capacidade, sabe, né? Tem conhecimento, mas ele não usa nada disso para o bem comum e nem para o bem dele. É um inútil brilhante. Nós estamos cheios de inútil brilhante, né?
gente que só difama, que só denigre, que só distorce. Um monte de pessoas assim. Aprendamos com eles a não ser como eles. Então, quando ele nos fala da atividade silenciosa, nas tarefas que todos nós realizamos no nosso cotidiano, que a gente saiba valorizar a pequenina tarefa. Porque é dela que nós vamos fazer as grandes, é o tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho. Estudamos isso no Evangelho, né? Foi segunda agora? Bom, segunda, né? Tijolinho por tijolinho, né? Devagarinho, né? Vamos fazer das nossas tarefinhas, das nossas missões que todos nós temos na família, no trabalho, na sociedade, aquele esforço para que o alicerce do nosso espírito seja um alicerce forte, construído sobre a rocha e não sobre a areia. E todos nós temos capacidades imensas para isso. Mas eu preciso querer usar. Uma tarefa silenciosa, fiz, pronto. O meu coração pediu. Como falava-se antigamente, né? Ainda se fala, né? Eu fiz de coração, desinteressado. Porque aquilo veio ao meu espírito, veio a intuição, a orientação. Eu pude fazer, eu fui lá e fiz. Do que sermos inúteis, brilhantes, que fala, mas está produzindo o quê? O que você está produzindo de bom? Não é? Como a gente vê hoje aí, muito nas redes sociais, né? Aqueles que falam, você vai buscar a vida do cara, eu não fiz nada, não tem nada, ele não construiu nada. Ele está falando do quê? Eu quero ver construir, pegar, pôr a mão na massa e fazer as coisas. Né? Vivenciar circunstâncias e situações e não ficar projetando na mente das pessoas coisas desnecessárias. Né? O raciocínio descobre a vizinhança entre a fé e o entendimento e a distância entre a fé e o fanatismo. O raciocínio. No livro Consolador, Emmanuel nos fala, né, das duas raças, né? Bastante conhecido por nós, né? A espiritual e a intelectual. O equilíbrio e a união dessas duas é que farão com que nossos espíritos voem mais alto. Não é? A doutrina espírita nos traz uma fé raciocinada, entendida, compreendida, mostrada, clarificada. E não a fé do fanatismo, que Deus quer assim, Deus quer assim, eu sou um coitado. Coitado de mim, porque Deus quer assim. Deus não quer não, Deus quer você ativo, forte, altivo, cheio de energia, com força, confiando nas suas forças interiores, sabendo que há no mundo espiritual um trabalho imenso à sua volta, para que você se manifeste positivamente, para que você lute contra as suas imperfeições, para que você faça, para que você siga as orientações que a doutrina espírita traz para nós outros, no campo da prática da caridade e do alto amor, do alto perdão, para que você possa produzir realmente, com êxito, as suas atividades cotidianas. Não é? Então, o raciocínio sabe diferenciar o que é a fé raciocinada do que é o fanatismo. O fanatismo já levou a humanidade a guerras, já levou a humanidade a matanças, já levou a humanidade a circunstâncias que nós não podemos nem imaginar e que não cabe mais para nós hoje nos dias atuais. Lembramos apenas aqui, só para dar um exemplo, das cruzadas. Guerras de fanatismo, na época das cruzadas, que matavam em nome do Cristo, que não aceitavam outro tipo de religião que não fosse o cristianismo. E saíam em guerra para matar o outro que acreditava em Alá, que acreditava em outras coisas. E destruíram a cidade de Jerusalém quantas vezes? E brigam até hoje pela cidade de Jerusalém. Estão lá brigando, se pegando. Né? Os árabes e os judeus, porque um quer a metade, porque tem uma mesquita que não sei quem que nasceu lá, não sei quem que fez, o outro quer a outra metade e não aceita dividir, e não aceita. Estão lá se matando. Fanatismo. Né? Diz ele aqui também, os homens não são fantoches do destino, e sim construtores deles. Nós não somos fantoches do destino. Tem gente que diz assim, é o meu destino, não é assim. O meu destino é sofrer. Coitado, como eu sofro, é meu destino, eu não tenho o que fazer.
E aí entra no campo do fanatismo, né? E diz assim, é porque Deus quer assim. Deus não quer nada, Deus permite, é diferente. Permite você fazer o que você desejar, plantar o que você colher. Olha como ele sabe. E olha como ele é generoso, mas você vai colher o que você plantou. Não é? Então nós não somos fantoches do destino. Meu destino é esse, não é não. Não é não. Nós temos inúmeros exemplos nas obras espíritas de espíritos que promoveram coisas absurdas no passado e que vieram com a oportunidade de se regenerar e se regeneraram, mudando o seu destino pela sua ação, por acreditar naquilo que eles foi orientado, por acreditar nas suas forças interiores, por fazer das provações da vida momentos de crescimento, por ser aquela vela que ilumina. E aí muda o seu destino. Né? Tem aquelas histórias que o cara veio para perder uma perna, mas ele trabalhou no bem, tão bonitinho, um braço, perdeu um dedo. Ele não mudou o destino dele? Com as suas ações, com as suas atitudes, e nós é que vamos construir o nosso destino. Não é ninguém, não. Jesus não vai vir nos carregar no colo, não. Esqueça isso aí. Ele nos abraça, nos aconselha, nos fortalece, mostra o caminho. Ó, a porta está ali. Ó. Se você ficar aqui, a porta não vai vir até você. Você tem que ir até lá. E ilumina ainda o teu caminho com o Evangelho. Ou seja, você vai saber onde você vai caminhar. Que tipo de calçado você vai precisar utilizar. Né? De repente, hoje nós estamos tentando vestir o calçado da paciência, da bondade, do entendimento, através das experiências que a vida nos traz, das provações que nos são necessárias. Né? Arma-te de confiança e sai de ti mesmo, servindo as vidas em derredor. Arma-te de confiança, autoconfiança, não aquela autoconfiança prepotente, arrogante, não. A confiança de que eu sei que eu posso fazer, porque eu estou amparado pela divindade, porque o Senhor da vida provê tudo aquilo que eu preciso, não tudo que eu quero, que é diferente, né? Se a pessoa fosse dar tudo que a gente quer, nós íamos virar uns preguiçosos do tamanho do mundo, né? Nós já somos meio, né? Eu sou meio devagarzão em algumas coisas, né? Nós temos que tomar uns cutucão, né? Então, arma-te de confiança. O Senhor confia em nós, por isso nós estamos aqui. O Senhor nos confiou uma família, filhos, netos, nos confiou um trabalho, capacidade mental, intelectual, capacidade física. O que está me faltando? Como diz Jesus, falta-nos um pouco de bom ânimo e boa vontade para vencer tudo que está à nossa frente. E o vencer não é aquele vencer glorioso, né, das conquistas, de disputas, não, é vencer a você mesmo. Ser mais feliz com o que você é, buscando ser aquilo que você deseja, no empenho do dia a dia. E o espírito do Espiritismo nos mostra isso através da caridade, de uma forma desinteressada, ampla e incondicional. E ele finaliza, o amor é o coração do Evangelho, e o espírito do Espiritismo chama-se caridade. Jesus é a personificação do amor fraternal para nós. Aquele amor que não distingue, aquele amor que não condiciona, aquele amor que não aponta o dedo, aquele amor que auxilia, que orienta. Esse é o coração do Evangelho, que é o Senhor Jesus. E a caridade é o espírito do Espiritismo, que é este amor colocado em prática. Não é isso que o Senhor fazia? Faz, né? Jesus é presente no passado. Não é isso que ele faz? Quando nós estamos apertadinhos para uma situação, para quem que a gente corre? Ah, Senhor, me ajude, que o negócio está feio para o meu lado. Me orienta, me mostra um caminho aí, porque eu não estou dando conta. E é assim mesmo que nós precisamos fazer, e ele vai nos orientar. Muitas vezes vai colocar pessoas no nosso caminho. Você vai falar, chegou uma alma bendita na minha vida e me mostrou um caminho que eu nem imaginava. Entrei na casa espírita, não conhecia, não sabia, fui lá. Tem luzes que eu nem sabia que existiam. Desculpe minha voz. Então, que a gente tem essa capacidade. Oh, meu Deus do céu.
né? De entender que a doutrina espírita vem para nós, não é para solucionar os nossos problemas, é para nos mostrar como nós vamos fazer para solucionar aquilo que está dentro de nós. No amor do Evangelho e na caridade da doutrina espírita. Ok, gente? Essa é a mensagem para a noite de hoje. Falei muito em romance, desculpa. Vamos lá. Falou muito bem. Desculpe a voz.